você tem a maior e melhor ferramenta do universo inteiro dentro de você. E se você não sabe como utilizar essa ferramenta e aplicar ela na prática, você está perdendo tempo, está perdendo energia e está perdendo dinheiro também. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que é essa ferramenta, quais são os poderes dessa ferramenta e também como aplicar na vida prática, né? Porque não adianta a gente estar aqui só na teoria, só falando todos os poderes que essa ferramenta tem. Eu tenho que te ensinar como você vai colocar isso em prática para você realmente ver a transformação. Então, muita gente sabe, a ferramenta que eu estou falando é a nossa própria mente. Sim, a nossa própria mente ela é uma ferramenta fundamental na criação de toda e qualquer realidade. Se você pensar, por exemplo, como que um prédio foi construído, primeiro começou com uma ideia no plano mental. E essa ideia, ela foi se densificando até realmente se tornar uma realidade física e tangível. Porém, tudo começou na mente. Então, desde a construção de prédios até a construção de universos, galáxias e até o nosso corpo físico, é tudo criação mental, são tudo ideias. Então, essa sua mente é a melhor ferramenta de todas para que você comece a criar a realidade. Como que você faz isso? Existem diversas explicações que eu posso te dar, teorias e práticas que eu posso te dar aqui. A primeira teoria que eu vou te dar é que a nossa mente, gente, ela é basicamente um receptor, tá? Nós somos um ser eletromagnético, certo? Por quê? Porque nós somos um ser cheio de átomos. Átomos são basicamente campos eletromagnéticos, tá? Tem os elétrons, tem os prótons, tem os nêutrons ali dentro. Então, eles formam campos eletromagnéticos. Então, se nós somos um ser formado de átomos, nós também somos um ser eletromagnético, certo? Todos concordam? Fechou. Então, se a gente entende que a gente é um ser eletromagnético e o eletromagnetismo ele atrai ou repele coisas, a gente também entende que a gente vai estar atraindo ou repelindo coisas em nossa vida, dependendo da nossa força eletromagnética. Então, a nossa mente é a mesma coisa. Dependendo da frequência, o que o pessoal fala, né, do seu campo eletromagnético que você está, você vai receber ideias parecidas com aquela frequência. Você vai ressoar com aquela frequência, porque a sua mente vai estar conectada a esse campo invisível. É isso que o ocultismo fala tanto. O que é o ocultismo, gente? O ocultismo não é nada do diabo, coisa assim. O ocultismo é basicamente o que está oculto. O ocultismo vem de óculos. Óculos, basicamente, é olho. Ou seja, o ocultismo é basicamente o que está escondido do nosso olho físico. Muitas coisas estão escondidas do nosso olho físico, a gente não consegue ver as ondas eletromagnéticas do Wi-Fi, da internet. A gente não consegue ver muitas cores do espectro eletromagnético das cores, a gente não consegue ouvir muitos sons que existem, e mesmo assim, não significa que eles não existem porque a gente não consegue ouvir. Significa apenas que a gente não tem a capacidade, por conta do nosso corpo físico que a gente está nesse momento, de perceber isso. Tá, Isa, mas o que isso muda de fato, né? Muda que a nossa consciência ela existe em diversas camadas invisíveis que a gente não consegue perceber, principalmente na camada mental. Se eu pedir, é o que eu falo dentro da iniciação hermética, se eu pedir basicamente para você imaginar um tigre branco, você consegue com a sua mente imaginar um tigre branco. Ele existe de fato? Não, ele está num campo mental, você não consegue ver com os olhos físicos, mas você consegue ver com os olhos da mente. E é aí que está o ponto-chave de tudo isso. Quando você entende que você é um ser eletromagnético, a sua mente recebe essas frequências e que você consegue se conectar com essas ideias, tudo, absolutamente tudo vai mudar. E que tudo aqui fora, que está aqui fora, são ondas eletromagnéticas, são frequências que a sua mente está interpretando, tudo vai mudar. Só que você não precisa, você não pode ficar com isso só na teoria. Você precisa entender na prática. Ok, sou um ser eletromagnético, tudo aqui fora é eletromagnetismo, tudo é onda, tudo é minha mente que interpreta. Então, o que isso muda na prática? O que muda na prática, gente, é que quando você recebe uma ideia vinda de um campo mental superior, você precisa aplicar ela. Ou seja, se você tiver uma ideia de algum projeto, ideia de algo para fazer, de algo para melhorar na vida das pessoas, de transformações que você pode ter tanto na sua própria vida quanto na vida das outras pessoas, é seu dever fazê-la. Se você não fizer essa ideia, se você não começar a agir de acordo com essa ideia ela vai basicamente navegar pelo plano mental e se conectar com outro corpo físico que realmente aplique ela e faça essa ideia descer para o plano físico. Porque se a gente entende que o plano físico não é a única coisa que existe, que existem diversos outros planos que a nossa consciência está, por que você está perdendo tempo
procrastinando e não fazendo as ideias que vêm até a sua mente. Você tá esperando outra pessoa fazer? Quantas pessoas já não tiveram ideias mirabolantes e não aplicaram ela? E aí veio outra pessoa, foi lá, aplicou e mudou completamente a realidade. Tem uma história do Michael Jackson, que ele acordou 3 horas da manhã e ele ligou pro produtor dele porque ele teve uma ideia, 3 horas da manhã, dormindo, acordou, teve uma ideia de música. Ligou pro produtor dele e falou assim: a gente vai gravar agora. Aí o produtor dele falou: por quê? Por que gravar agora? Ele falou: porque o Prince, que era o concorrente dele na época, ele tá na mesma frequência que eu, tá tocando as mesmas músicas, ele vai estar na mesma frequência eletromagnética. Então, ele vai se conectar a essa ideia que estava no campo mental. Então, quem fizer primeiro é quem vai materializar essa ideia. Michael Jackson já sabia disso. Nikola Tesla já falava disso. Nikola Tesla falava: minha mente é apenas um receptor. Então, você tem que estar aberto a receber essas ideias. Ok, Isa, beleza. Quando eu receber uma ideia, vou pegar um papel, vou anotar e vou começar a fazer. Porém, Isa, eu não recebo ideias. O que eu faço? Ok, aí vem a outra parte da sua mente, né? Como receber essas ideias do plano mental. Vamos lá, essa parte é legal. A nossa mente, ela tá basicamente muita parte do tempo, principalmente no sistema que a gente está envolvido atualmente, muita parte do tempo focada nas coisas externas. Então, por exemplo, você vendo esse vídeo, você tá focando aqui no que eu estou falando, você tá aqui focando em mim. Você conversando com alguém, você tá focando na conversa. Sua mente vai estar se conectando na conversa, ela vai estar se conectando àquele campo. Você, sei lá, cozinhando, vai estar se conectando aqui fora, fazendo as coisas aqui fora. E muitas das vezes a gente passa, sei lá, semanas, meses com a mente focada só aqui fora. Quando a mente está focada só aqui fora, ela está cheia de ruídos, está cheia de interferência eletromagnética. E aí, quando a gente está cheio desses ruídos, dessas interferências, a gente não tem um momento de abertura da mente. Imagina a sua mente que ela pode abrir, tá? E receber ideias desse plano universal. Se você tá muito focado aqui fora, você não recebe as ideias. Na verdade, você recebe, só que não consegue ouvi-las. Porque pensa, tá sempre um papagaio mental aqui. Você já tá toda hora, bum, 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 sendo bombardeado por ideias. Mas se você não tem um tempo para parar e receber essas ideias para aplicar, você realmente não vai ter as ideias que vão te fazer passar para um próximo nível, certo? Então, para você realmente colocar isso tudo que eu tô falando em prática, você precisa ter momentos de silêncio, momentos de não produtividade, momentos onde você vai só meditar, onde você não vai nem ler, você vai, sei lá, olhar para uma parede, você vai caminhar na rua, andar um pouquinho e você aos poucos vai recebendo essas ideias. Esvazia sua mente dos pensamentos, esvazia sua mente das preocupações. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que elas falam assim: "Ah, eu fico muito preocupado com as finanças, fico muito preocupado com as coisas". Só que, gente, beleza, tudo bem, até certo ponto é importante a gente se preocupar e ter certas responsabilidades, mas se sua mente está sempre, a todo momento, com essas preocupações, ela não foca nas soluções, ela não foca em receber, ela não foca na paz, e a sua mente ela precisa disso para que você possa passar para o próximo nível, porque se você ficar na sua mente repetindo, repetindo, repetindo as preocupações, o que vai acontecer? Você vai criar mais e mais preocupações, porque você está com um foco mental limitado a olhar só para aquilo. Quando você remove um pouco as preocupações, tem um momento, nem que seja 10 minutos por dia, e fala assim: cara, eu não preciso me preocupar com nada. Por 10 minutos do seu dia, você consegue fazer isso, eu tenho certeza. E é por isso que eu faço as meditações guiadas gratuitas dentro da comunidade, para a gente ter esse momento de silenciar a mente e poder se conectar a esse campo maior de ideias. Se você tem interesse, é só clicar no link da minha bio para ter acesso a essa comunidade gratuita. Mas enfim, a gente precisa desse momento para receber as ideias. Quando a gente recebe as ideias, principalmente vindas de meditação, uma dica que eu dou, tá? Muitas vezes quando você for meditar e ter essa constância meditando, você vai acabar percebendo que você recebe muitos insights, muitas ideias. Tanto que é por isso que nasceu o meu perfil, Insights by Isa. Que foi de insights que vinham, muitos insights. Eu falei, meu, preciso compartilhar esses insights que vêm. Porque vinha da meditação. Só que, quando você recebe um insight ou uma ideia muito sutil, quando você volta da meditação, às vezes esse insight, essa ideia, se esvazia muito rápido da sua mente. Então você precisa anotar o mais rápido possível. Ó, já tô passando várias práticas. O silêncio, anotação, né, meditação, para que você possa realmente agir, tá? Então, anote o mais rápido possível quando você receber essas ideias, mesmo que você não aplique naquele momento, pelo menos anote isso. Porque aos poucos
quando você anotar, você vai estar trazendo aquela ideia para o plano material. E aí você vai poder observar essa ideia através do plano material, através da escrita, aqui no plano físico. Então, quando você tem algo no plano físico que a sua mente pode observar, ela pode basicamente se conectar às ramificações daquela ideia. Então, por exemplo, você anotou uma ideia aqui. Quando você olha para ela de novo um outro dia, você consegue se conectar nas ramificações dessa ideia e ter novas ideias a partir dessa ideia bruta, certo? Então, por exemplo, eu tô aqui conversando com vocês, eu quero falar, sei lá, sobre cozinhar. Ah, eu gosto muito de cozinhar batata com frango. Vocês entendem que se a gente continuar essa conversa, vão vir ramificações sobre essa conversa que eu tô tendo? Porque eu apresentei uma ideia que veio aqui no meu plano mental, e você vai ramificar essa ideia e você vai falar, sei lá, ah, eu não gosto de frango, ou ah, eu gosto de frango temperado com limão. Você entende que veio uma ideia, eu apresentei essa ideia e a sua mente foi ramificando a partir dessa ideia primordial? Então, quando você receber a ideia de um projeto, anote essa ideia primordial para que as ramificações dessa ideia possam vir até a sua mente. E quando elas vierem, você vai precisar agir, nem que seja aos poucos, gente. Não espere a perfeição, porque se você esperar o momento perfeito para agir, você nunca vai agir, porque não existe momento perfeito. Você faz e depois você vai melhorando. Eu lembro que eu tinha um Android muito ruim, gente, quando eu comecei o meu perfil no e-commerce. Eu tinha um Android muito ruim, ele travava demais, assim, mas isso me travou? Não, nunca me travou. Eu sempre fazia as lives lá, quando tinha um e-commerce de lingerie, eu amava. Inclusive, muito bom. Mas eu sempre continuei, sabe? Porque, eu não sei, eu sentia algo forte dentro de mim. Então você tem que ter essa ideia que seja um fogo dentro de você, que seja um fogo que você queira transformar a vida das pessoas, que você queira espalhar a sua mensagem. Essa ideia ela precisa vir como um fogo aqui dentro. Isso é alquimia pura, é transformar o chumbo em ouro, é transformar uma ideia primordial em magnum opus. Magnum opus é a grande obra, ou seja, a grande obra do seu ser é basicamente materializar o seu ser. Você vai materializar cada vez mais as ideias, a sua visão de mundo, o seu ouro que está dentro de você. O que é o ouro que está dentro de ti? É a sua visão de mundo. Eu nunca vou ter as mesmas experiências que você. Eu nunca vou ter as mesmas ideias que você tem. Eu nunca vou ter a sua visão de mundo, a maneira como você olha para as outras pessoas, a maneira como você olha para a vida. Isso é único de cada ser. Ninguém é igual a ninguém. Esse é o ouro que você carrega, essa ideia bruta que você carrega. Agora, como você pode expressar essa ideia? Vai ser através da arte? Vai ser através do marketing? Não sei. Vai ser através da nutrição? Vai ser através da psicologia? Não sei. Existem inúmeras formas de você expressar essa ideia, esse seu ser. Quanto mais você se conectar ao seu verdadeiro ser e remover os ruídos que te limitam a ter esse acesso a esses planos mentais, melhor vai ser a sua vida. Só que você precisa receber, que é o feminino, é o receber, é o cálice, onde você recebe essas ideias, e agir, que é a espada, é o masculino. Isso é a simbologia da alquimia, gente, é o cálice e a espada. Você precisa receber as ideias e aplicar, agir. Porque manifestação não é só sobre ficar pensando positivo, vou aqui ficar parada, vou pensar que eu sou milionária e daí vai acontecer magicamente, vou clicar meu dedo e não é assim que as coisas acontecem. E é por isso que a gente tá aqui no plano físico, para que a gente possa realmente agir, para que a gente possa experienciar essa ideia dessa forma. Ou seja, nós somos uma ideia, o ser humano é uma ideia, o planeta Terra é uma ideia. Só que a gente está vivendo essa ideia, essa consciência está vivendo essa ideia justamente nesse plano tridimensional, nesse plano das experiências, nesse plano densificado. A Isa é basicamente uma ideia que a consciência teve, que agora eu estou experimentando através desses contrastes. Então, essa ideia primordial da Isa precisa agir para que as ideias de experiências que a Isa quer ter, possa ter. Porque vocês entendem que tudo isso faz parte do plano? Que a ação também faz parte, e a ação é lindo. Muita gente não quer agir, só quer ficar aqui pensando que vai dar tudo certo e vai dar. Não dá, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Você veio aqui para esse plano para isso, para agir, para experienciar a densidade, para tocar as coisas, para ver as coisas com olhos físicos. Porque, assim, a gente tem sim uma visão limitada da realidade por conta dos nossos olhos físicos, por conta dos nossos ouvidos. Mas a limitação também faz parte da expansão. A limitação é importante para que a consciência possa ter essa experiência e poder ver os contrastes através dessa limitação.
Se eu não soubesse que, sei lá, o vermelho existe, eu não sabia. Se eu visse todas as cores, eu não saberia o que é vermelho, o que é roxo. Então eu preciso dessa limitação para que eu possa ver e através de ver, né, sentir, tocar, enfim, eu possa expandir através disso. Eu possa saber quem eu sou, todas as capacidades que essa consciência tem. O que eu quero dizer aqui é que você é um ser eletromagnético, com base na sua frequência, você consegue atrair as ideias necessárias que você precisa aplicar e agir. E quanto mais você ir aplicando e integrando essa ideia e expressando aqui no plano físico, mais você vai tendo as ramificações primordiais dessa ideia bruta. E que o seu ouro que você carrega, a sua ideia primordial, é o seu ser, a sua visão de mundo única. Eu não tenho o que você tem. Você não tem o que eu tenho. E é por isso que eu faço o que eu faço. Eu falo aqui minha visão de mundo, você vai expressar a sua visão de mundo de uma maneira única também, que é a sua ideia primordial, a sua ideia bruta. E aí transformar isso num magnum opus, chumbo em ouro, a grande obra. A grande obra alquímica é basicamente expressar o seu ser íntegro aqui, a individuação que Jung tanto fala. Então, sigam essas dicas e eu tenho certeza que você vai se transformar. Medite, anote seus pensamentos, anote as ideias, haja, nem que seja uma pequena ação que você faça hoje, nem que seja escrever, nem que seja gravar um vídeo só para você e não postar, mas faça, que a transformação vai vir a tempo de plantar, a tempo de colher. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo, me segue no Instagram também, Sites Baísa, e espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo.